Bolsonaro volta a criticar ministros do STF após confirmar afastamento de aliado por fake news. Presidente Jair Bolsonaro, PL, voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e colocar dúvidas sobre processo eleitoral durante reunião nesta quarta-feira para manifestar empresários na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ACRJ, em discurso na capital, Rio de Janeiro. O chefe do Planalto acusou os integrantes da Corte de perseguição e novamente considerou violar decisões do STF ao comentar a decisão sobre o prazo para terras indígenas. Ao final do discurso, que durou cerca de 20 minutos, o presidente foi saudado com uma ovação que gritava mito, 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 segundo o colunista Lauro Jardim. Entre os presentes estavam bolsonaristas como o deputado Daniel Silveira, PTB-RJ, os ex-ministros Eduardo Pazuello e Onyx Lorenzoni, e empresários. Na tarde de ontem, logo após a decisão da segunda turma do STF que defende o impeachment do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, União PR, o presidente já havia elevado o tom contra os membros da corte, repetindo as fake news que custaram a legislatura sobre fraude eleitoral na eleição de 2018. Bolsonaro tinha como alvo preferido o atual presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, secretário Edson Fachin, um dos que votaram pela manutenção do impeachment de Francischini. Na reunião desta quarta-feira, Fachin voltou a ser o alvo principal. Ele foi descrito como marxista-leninista e ex-advogado do MST, como o presidente havia dito no dia anterior. Comentando a decisão sobre o prazo das terras indígenas, Bolsonaro ameaçou desrespeitar a decisão judicial se fosse contra sua vontade. Sob aplausos dos presentes, a votação está prestes a ser decidida pelo STF depois de paralisada por uma pontuação de 1-1. Uma reserva indígena. Os índios estão cada vez mais do nosso lado. Entre outras coisas, eles apoiam um projeto que viabiliza a mineração em suas terras, o que nos impede hoje diante dos produtores rurais. O Supremo deve definir o novo prazo. Se for aprovada a tese de Fachin, marxista-lenista, ex-advogado do MST, critica Bolsonaro, passaremos de 14% para 28% do território nacional demarcado por terras indígenas. Área correspondente às regiões Sudeste e Sul. Se eu concordar, o que eu faço? O julgamento do BGH não é discutido e cumprido, certo? Ele perguntou aos presentes. Não, os empresários responderam em uníssono. Tenho duas alternativas. Entregue as chaves ou diga, não vou me submeter, disse Bolsonaro. As críticas ao tribunal continuaram no discurso do presidente, que acusou ministros do STF de perseguição política. Isso está voltado para o Supremo? Isso não é uma afronta. Nunca vi um ministro da Suprema Corte comprar pão na padaria. Acho que ninguém nunca viu. Falta de conhecimento e realidade, falta de pessoas, falta de interação. Infelizmente, não há boas notícias de lá. Indique-me uma medida que tenha ajudado a mim ou ao Brasil. É o tempo todo para caçar e prender o deputado federal. Revogação do mandato do MP estadual para fake news. Algum advogado aqui? O que é digitação? Acho que posso prendê-lo por abusar e torturar um marciano, é a mesma coisa. A que ponto chegamos? Disse Bolsonaro antes de atacar novamente Edson Fachin.